pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Aula D. Eu sou o professor Luciano Teixeira de Geografia e Geopolítica. Não esqueça de fazer a nossa assinatura, de também acionar o sininho para você receber as nossas notificações. Então vem comigo, nós vamos dar continuidade à aula sobre recursos energéticos. E aí nós começamos na aula passada a falar sobre as centrais hidrelétricas, sobre as usinas hidrelétricas. Começamos a localizar, a espacializar as usinas hidrelétricas no Brasil. Na aula de hoje nós vamos falar sobre essas estruturas, como é que funciona uma usina hidrelétrica, né? Falamos na aula passada sobre as principais e nós vamos observar também os impactos dessas usinas hidrelétricas. Então, no que consiste uma usina hidrelétrica? No represamento da água do rio. Lembrando que nós temos uma característica aqui no Brasil de rios de planaltos, né? Nós temos um potencial hídrico gigantesco, como a bacia amazônica, a bacia de São Francisco, a bacia do Paraná. Então, nós temos grandes bacias hidrográficas. E aí, uma usina hidrelétrica, o que ela faz? Ela represa essa água do rio. É construída uma barreira, é construído um muro, digamos assim, usando um termo mais grosseiro, né? É uma grande barreira, uma grande represa. Essa enorme represa vai armazenar um volume muito grande de água. Só que nesta represa, e essa represa ela é gigantesca, tá? Ela tem ali, são vários andares, né, para vocês terem uma ideia. A represa, né, a barragem envolvendo ali Itaipu, são vários andares. Eu não saberia precisar para vocês ali também a profundidade ou quantos andares, né, nós temos ali naquela represa de Itaipu. É colocado então uma turbina. Perfeito, é feita ali a represa, é colocada uma turbina, mas são turbinas gigantescas, são várias turbinas, para você ter uma ideia, no qual esse grande volume de água represada, ela é passada por um, digamos assim, um encanamento, por um duto, por uma tubulação. Então nós temos uma pressão muito grande dessa água em movimento que vai girar esta turbina. E aí nós vamos falar então a questão física, a energia cinética, né, que vai transformar então o movimento dessa turbina, que é um movimento, uma energia cinética, vai transformar isso em energia elétrica, que daí vai para um gerador, depois vai para uma subestação, depois vai para um transformador e depois vai ali para uma transmissão, para um sistema de transmissão e vai distribuindo essa energia. Então é a água represada num grande reservatório, essa água é conduzida por uma tubulação que vai movimentar uma turbina e aí essa turbina depois ele vai essa energia para um gerador, né, subestação, transformadores e vão distribuindo essa energia. Aqui só para vocês terem uma ideia, uma única turbina, né? Então cada usina hidrelétrica ela vai possuir ali pelo menos várias dessas turbinas aqui para movimentação, né, para girar, para fornecer energia. Então, isso o quanto nós temos de potencial. Aqui o que já foi questão do Enem, trazendo um ranking de eficiência, né, e aí comparando, pedindo para comparar, né, o alagamento, porque esse é o grande problema. Porque para nós termos um grande reservatório, uma grande represa, nós precisamos ali inundar uma área, alagar uma área. E aí no momento que nós temos um processo de alagamento, de inundação de uma área, nós estamos acabando com o habitat natural, e é o grande impacto. Então, na questão do Enem, pedia para analisar ali os lagos, né? E aí a escala, então, em comparar Itaipu, Belo Monte, Tucuruí, Jirau, Ilha Solteira, Xingó, Santo Antônio, tá? Marimbondo, Serra da Mesa e Sobradinho. E analisar ali qual que era a menor área. E aí, no que a gente compara nessa questão de menor área para avaliar o menor impacto. E aí, lembrando que Belo Monte é uma hidrelétrica de fio d'água. Isto é, consiste em não obter grandes reservatórios. Porque daí no momento que você diminui esse grande reservatório, você diminui o impacto. Então, por exemplo, o impacto de Belo Monte é menor que o impacto de Itaipu. O impacto de Belo Monte é menor que o impacto de Tucuruí. Tá? O impacto de Belo Monte é menor que o impacto de Sobradinho. Por quê? Porque ela é uma hidrelétrica de fio d'água. São pequenos reservatórios. Eles vão utilizar muito mais a vazão do rio, o volume, utilizando água de chuvas, o volume, ok? Então essa até foi uma questão aqui do Enem, perfeito? Então Belo Monte tem um impacto muito menor, que é isso que pode ser cobrado também em questão de prova. Falando em impactos,
A hidrelétrica ela produz o impacto social, ambiental e econômico. Social, ambiental e econômico. O impacto social, ele envolve o quê? A desterritorialização. O que significa isso? Eu preciso remover uma comunidade ribeirinha. Eu preciso remover uma comunidade indígena. Por quê? Porque aquela área ali ela vai ser utilizada para a área da hidrelétrica. Então, no momento que eu vou remover essas pessoas, tanto a comunidade ribeirinha como a comunidade indígena, eu estou promovendo uma desterritorialização. Desterritorialização, né? Eu estou removendo essas pessoas, está acontecendo a remoção dessas pessoas. Tudo bem, elas vão ser, né, alocadas, elas vão ser inseridas num outro espaço, mas já gerou impacto. Porque quando a gente fala dessa remoção, nós estamos falando da retirada dessas pessoas de um lugar, né, de uma identidade, de uma cultura. Então elas estão sendo desterritorializadas. Perfeito? E algumas pessoas elas vão por vontade, ok? Concordam em ser removidas, né? Outras não, elas vão resistir. Só que no momento que elas vão resistir, também nós vamos ter conflito. Perfeito? Nós vamos ter uma queda de braço, nós vamos ter um confronto, um conflito. Então, por isso que o impacto social ele envolve a desterritorialização, a saída dessas pessoas, ok? E muitas vezes conflito, porque elas vão resistir. O impacto ambiental consiste no desmatamento, porque eles vão desmatar para poder construir, e consiste também na inundação dessas florestas, que é a área alagada, que nós vimos agora há pouco. E aí toda vez que você inunda uma determinada área, você está inundando ali uma área com floresta. E aí nós temos ali matéria orgânica, nós temos floresta, nós temos resíduos, nós temos sementes, restos de animais. E aí a decomposição dessa matéria orgânica vai produzir ali o metano. Por isso que muitas hidrelétricas são consideradas fábricas de metano. Isso mesmo. Então já estou dizendo para vocês que a hidrelétrica ela não é uma energia limpa. E temos vários artigos que depois eu posso compartilhar com vocês. Artigos do INPE, tá? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Temos ali artigos do Instituto Catalão de Climatologia comprovando que as hidrelétricas são verdadeiras fábricas de metano. E que durante anos isso foi ignorado. Mas elas produzem metano pela decomposição da matéria orgânica. Então a hidrelétrica não é limpa. Ok? Atentem para este ponto, ok? E aí o outro impacto também envolvendo a economia. Por que a economia? Menor circulação de peixes e essas pessoas, essas comunidades, elas vivem do peixe. Aí o exemplo aqui, ó, saltando agora na tela para vocês, a barragem aqui de Belo Monte, tá? Aqui nessa parte rosa, aqui nesse risquinho, e aí a gente percebe que depois da barragem diminuiu a vazão. E aí acabou afetando comunidades indígenas, como a Arara, da Volta Grande do Xingu, entre outras comunidades. E aí afetou o quê? A pesca, o abastecimento. Então, isso é um impacto gigantesco. O quanto foi afetada, por exemplo, aqui, as regiões depois da barragem. O quanto foi afetada ali Altamira. É muito importante falar sobre Altamira quando a gente fala de Belo Monte. Por quê? Porque Altamira, para você ter uma ideia, a população saltou de 98 mil para 170 mil. Os imóveis aumentaram o preço do aluguel ali em 3.000%. Assassinatos saltou de 48 para 86 assassinatos. Água tratada antes, 0 e depois 0. Né? Evasão escolar aumentou em 57%, acidentes de trânsito em 144%. Então a cidade, Altamira, uma cidade com uma estrutura um pouquinho melhor, que tinha na região, foi a cidade que acabou recebendo milhares ali de operários para a construção de Belo Monte, só que isso representa um crescimento desordenado da população, né, acima da infraestrutura existente. A infraestrutura já era praticamente zero, a infraestrutura da cidade. E ela foi extremamente impactada, aumentando violência, evasão escolar, né, reprovação, o esgoto não tratado, porque as pessoas, né, passaram a consumir e passaram a produzir mais resíduos também. Então Altamira sofreu e muito, e continua sofrendo com violência, evasão escolar, esgoto, né, então assassinatos, acidentes de trânsito. Então é importante observar que a cidade mais próxima da construção daquela usina hidrelétrica, ela é impactada. Então, um exemplo bem delicado aqui, Altamira. E aí a parte triste, as comunidades ribeirinhas, as comunidades indígenas que foram afetadas, tá, pela construção de Belo Monte, pela grande mortandade de peixe, pela falta de oxigenação ali no trecho depois da barragem. É isso. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu, gente.